sou Evelyn Bert. E eu, Mariana Mascarenhas. Devido à pandemia e o isolamento social, a OAB do Rio Grande do Sul está em regime de teletrabalho desde o fim de março. Após uma pausa para nos adaptarmos, retomamos as gravações do nosso OABcast. E como o mundo inteiro que está se transformando, a OAB-RS também se adequou a este novo momento e o Departamento de Comunicação Social continua trabalhando para levar conteúdos relevantes para a advocacia. É a busca por novas formas para entregar informação de qualidade para advogadas e advogados e para a sociedade em geral que nos incentiva. Então, se puder, fique em casa, cuide de você e de quem você ama e confira mais um episódio do OABcast, o primeiro podcast da OAB no Brasil. Neste programa, traremos um tema que devemos debater sempre, mas que no atual cenário de isolamento social se tornou ainda mais necessário que seja discutido: a violência contra a mulher. Digo que este tema ficou ainda mais latente porque os números de agressões e feminicídios subiram neste período de pandemia. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública estimou que, entre março e abril deste ano, os casos de assassinatos de mulheres subiram 22%, um aumento registrado em 12 estados. A mesma pesquisa trouxe outro dado alarmante. Ocorrências de violência doméstica registrada por vizinhos em redes sociais aumentaram 431% entre fevereiro e abril. E para conversar com a gente nesta edição do OABcast, convidamos a presidente da Comissão da Mulher Advogada e conselheira seccional, Cláudia Sobreiro. Além dela, também vai participar da nossa conversa a vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada e conselheira federal por São Paulo, Alice Bianchini. Obrigado pela presença, doutoras. Sejam bem-vindas ao nosso OABcast. Temos esses dados assustadores sobre violência contra a mulher nesse período de pandemia e que não são exclusividade do Brasil. O mundo inteiro registra esse aumento. É claro que a gente sabe que a pandemia e o isolamento social não são as causas dessa violência. O relacionamento abusivo já estava lá antes dessa pandemia. Mas eu queria ouvir da senhora sobre essa constatação, de ser uma tendência mundial e desses fatores de risco. A gente pode falar assim, o isolamento e a restrição do círculo social. Doutora Cláudia, vamos começar pela senhora. Como está, Mariana e Evelyn? Em primeiro lugar, eu quero desejar a todos os que nos escutam que possam aproveitar muito da conversa que vamos estabelecer agora, porque estamos hoje com muita honra recebendo a nossa querida professora Alice Bianchini, nossa querida vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada e advogada especializada no tema de violência contra a mulher, com especializações na área, com inúmeras formações, publicando obras nesse sentido, sendo uma advogada que muito orgulha as suas colegas com esse trabalho magnífico que tem. Então hoje aqui é uma honra para mim podermos conversar sobre violência doméstica com Alice Bianchini. Então, a nossa conversa hoje vai ser extremamente produtiva e eu gostaria então de iniciar nesse momento apenas comentando que em 2018 a ONU já classificava a violência doméstica como uma pandemia. E isso, obviamente, sempre circulou muito entre os atores deste tema. Porque na sociedade, de uma forma geral, isso nunca foi nem objeto de informação. Então, o que nós percebemos agora, na minha opinião, com a situação da pandemia da Covid-19? O tema da violência doméstica passou a ocupar as notícias, passou a preocupar a sociedade de uma forma geral. Então, na verdade, por isso se fala muito em uma pandemia dentro da outra, porque a outra já é mais antiga, só que ninguém conhecia.
Mas nesse ponto eu já passo de imediato a palavra para a nossa querida Alice, que é uma expert nesse tema, e eu gostaria de ouvi-la nesse sentido. Alice, muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu começo cumprimentando a doutora Cláudia, Mariana, Evelyn, todos que estão nos ouvindo, dizendo que é uma felicidade muito grande estar nesse programa e parabenizando o programa, né? Parabenizando também ter escolhido este tema, que é um tema tão importante. A doutora Cláudia Sobreiro estava fazendo referência, a Mariana, a Evelyn também, o quanto que nós tivemos aumento dos casos de violência contra a mulher nesse período de pandemia. Eu acho importante, além da fala da doutora Cláudia, explicando que nós estamos na pandemia do coronavírus dentro de uma outra pandemia, que é a violência contra a mulher, explicar também a questão dos fatores, porque nós já tínhamos diagnosticado alguns fatores, os principais fatores que faziam com que houvesse a violência. Agora, sempre lembrando, né, quando a gente fala de fatores, a gente não fala de motivos. Motivos da violência é uma outra questão. Mas em relação aos fatores que já estavam sendo identificados como fatores para a violência, nós encontrávamos principalmente 3 fatores, que é a questão do fato de que a maioria dos crimes de violência contra a mulher são praticados dentro de casa, e agora com o isolamento social esse fator está potencializado. Um outro fator também era a questão da bebida, então sempre lembrando, não é que ele bate na mulher porque ele estava bêbado, na verdade a bebida potencializa a violência, né? E aí a bebida também é um outro dado interessante, porque a gente tem percebido e tem dados sobre isso, nesse período de isolamento social, um aumento dos casos de ingestão abusiva de bebidas e drogas. E o terceiro fator, que também sempre foi levado em consideração, é a questão financeira. Então, quando a gente tem crises financeiras, seja no Brasil ou em outros países, a gente vê também um aumento da violência contra a mulher. E agora, novamente, né, então nós temos uma potencialização desse terceiro fator. Então, o que a gente se preocupa muito é exatamente isso. O que já era diagnosticado como fator, já eram diagnosticados como fatores da violência, estão potencializados neste momento. E aí, doutora Cláudia, a gente vê exatamente isso, né? O aumento impressionante dos casos de violência contra a mulher. Realmente tem preocupado muito, e aqui no Rio Grande do Sul também não é diferente, mas nós temos aqui uma situação curiosa, que a nossa delegada Nadine Anflor, que é a chefe de polícia do estado, e a delegada Tatiana Bastos, que atua, que é titular da DEAN de Porto Alegre e responsável pelas delegacias da mulher em todo o interior do estado, há um aumento da procura de muitas mulheres por informação, porque a Polícia Civil disponibilizou também neste período um telefone, um WhatsApp funcionando. A delegacia está funcionando de modo online para denúncias. Obviamente, quando temos situação de violência física, em que há necessidade, então, de comparecimento na delegacia, que também está atendendo por plantão, tem sempre gente atendendo. Mas, de qualquer forma, o que elas observam é um aumento muito grande do número de pedidos de atendimento, mas, na mesma proporção, uma redução do número do registro dessas ocorrências. Então, aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente tem observado é uma redução no número de registros, mas que não impediu que nos meses de março, abril, nós tivéssemos um incremento muito grande de feminicídios. Em maio foi um pouquinho menor, e o índice de junho, nós estamos aguardando agora a divulgação. Até essa sexta-feira nós deveremos ter a publicação dos índices de junho. Mas realmente estamos preocupadas, e nesse ponto a doutora Alice também tem excelentes informações para todos vocês, porque o que mais choca é que aqui no Rio Grande do Sul o nosso índice de pessoas que são vítimas do feminicídio, em torno de 68% a 70% destas vítimas não tinham previamente nenhuma ocorrência de violência registrada oficialmente. Então, esse é um fator que preocupa. Esse é um dado, doutora Cláudia, se eu puder contribuir, uma pesquisa mostra que 40% das vítimas de violência contra a mulher não falam a respeito dessa violência nem sequer para sua família. Então, a gente sabe perfeitamente da dificuldade de encontrar esses números, né? Porque imagine, se ela está sofrendo essa violência e nem sequer para sua família ela está fazendo referência em relação ao que está sofrendo.
Pois é, isso é um fator realmente muito preocupante. Aí nós temos então aquela segunda situação de pedir auxílio para amigos, familiares, pessoas especializadas, não deixar de comentar. Mas aí a gente fica com aquela segunda situação que também é muito comum, da dificuldade que tem a vítima de se sentir e de se verificar inserida num contexto de violência doméstica. Então esse eu acho que é um fator que impede muito esse pedido de auxílio e essa conversa. Nesse caso, Alice, até assim gostaria muito de te ouvir nesse ponto, porque tu tens excelentes abordagens também sobre esse ciclo de que cada mulher sofre e tem dificuldade em se enxergar neste problema. Eu acho que nesse aspecto, eu acho que convém citar uma pesquisa que ela é feita desde antes da Lei Maria da Penha. Ela é feita a cada 2 anos no Brasil e vai perguntar para as próprias vítimas. Então, é uma pesquisa muito interessante, porque ela vai levar em consideração o que a vítima pensa. E vai perguntar para a própria vítima por que ela, vítima de violência, ela não denuncia o seu agressor, por que ela não faz nada, por que ela silencia. É interessante que quando a gente vai olhar essa pesquisa, a gente encontra com 60% das respostas, só lembrando que ela poderia identificar mais de um motivo, não apenas um motivo, né? Mas com 60% das respostas exatamente no sentido de que ela silencia por medo de vingança do agressor. Esse eu acho que é um tema que a gente tem que debater, doutora Cláudia, Mariana, e também porque a gente precisa entender que essa mulher está com medo. E o segundo e terceiro lugar, com empate técnico, nós vamos encontrar exatamente questões financeiras e preocupação com a criação dos filhos. Então, quando a gente analisa esse cenário e mostra que as mulheres estão com medo, o que é pior, esse medo dessa mulher, que é um medo subjetivo, objetivamente ela tem razão de estar com medo, porque a gente tem observado também nas pesquisas que são feitas aqui no Brasil, que tem aumentado o número de mortes e violência contra mulheres que rompem um relacionamento. Então, se ela sai do relacionamento, ela também está correndo risco de vida em relação à sua integridade física e outras violências que ela pode sofrer. Então, nós temos, em primeiro lugar, 60% medo de vingança do agressor. Em segundo lugar, empate técnico, com 30%, a questão dos filhos e a questão financeira. Então, tudo isso leva a que haja uma dificuldade muito grande essa mulher romper com isso que a doutora Cláudia falou, que é o ciclo da violência, que é uma característica específica da violência de gênero. O que seria esse ciclo da violência? Acontece o relacionamento, está tudo bem, maravilhoso, daqui a pouco começa a acontecer algum tipo de violência, essa violência vai aumentando, chega ao ápice da violência, depois tem a chamada fase da lua de mel, em que é uma reconciliação do casal e se vai tentar de novo, se dá mais uma chance, se perdoa, aquela coisa toda. Só que depois de um tempo dessa fase da lua de mel, a violência volta a acontecer. Aí ela volta de novo a violência e cada vez que a gente fecha esse ciclo e se abre de novo, a violência vem ainda mais intensa. Então, essa é uma preocupação muito grande, porque essa mulher que passa por uma série de ciclos de violência, ela é uma candidata muito séria do feminicídio. Então, é uma preocupação que a gente tem muito grande, porque a gente sabe que o feminicídio não acontece com uma única violência, ele é um contínuo de violência. Então, a partir desses ciclos que vão abrindo e fechando, e a violência cada vez mais intensa, é que vai acontecer exatamente o feminicídio. E um dado assustador, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. E quando a gente fala esse dado, doutora Cláudia, Mariana, Eve, todos que estão nos ouvindo, é muito importante entender como é que se faz esse cálculo. É um cálculo objetivo, é um cálculo que leva em consideração cadáveres, leva em consideração atestado de óbito. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não sabe exatamente a quantidade de mulheres que sofrem aquela quantidade de violência prevista lá na Lei Maria da Penha. Mas quando a gente vai falar de feminicídio, de mortes de mulheres, a gente tem um dado concreto, porque esse dado ele é retirado do sistema de saúde. Lá no sistema de saúde, você identifica os casos de mortes de mulheres, só de mulheres, e depois ainda você identifica os casos de mortes de mulheres por causas violentas, significando dizer que não interessa para esse cálculo as mortes que tenham sido naturais ou acidentais. E aí depois você ainda pega a quantidade de mulheres naquele país, faz uma proporção por 100 mil
habitantes mulheres, e você tem uma taxa. Quem usa essa metodologia, os países que usam essa metodologia, só tem 4 países com uma taxa superior a essa encontrada no Brasil. Então, é um dado alarmante, assustador, concreto, objetivo, que de fato nós temos muitas mortes de mulheres no Brasil. Aí, se a gente tem a morte, dá para imaginar a quantidade de violência que a gente tem também no Brasil. Pois essa tua referência, Alice, é muito importante porque, em função da Comissão da Mulher, e isso obviamente contigo acontece ainda mais, mas nós estamos sendo sempre em que estamos abordando o assunto, muitas pessoas nos perguntam, mas esse número tão aumentado, vocês não reputam ser originado da facilidade de denúncia, né, dos canais que aumentaram muito com a internet nos últimos anos, enfim. Então, essa tua observação dos dados objetivos é sempre o que a gente responde, porque há a tendência das pessoas que não atuam nessa área a tentar não se assustar com o tema. Então, simplesmente achando que o aumento da violência, na verdade, ele decorre de um número maior de denúncias. Então, o que a gente procura mostrar é exatamente, a observação da Alice é extremamente pertinente, porque os dados objetivos não nos deixam mentir. E se com esses dados objetivos essas mulheres sequer tinham uma primeira denúncia, significa que os índices são muito maiores do que a gente poderia imaginar e muito maior do que os que nós temos hoje condições de divulgar. Porque o que a gente tem condições de divulgar são os oficiais, são os registros dessas violências. Então, realmente nos preocupa demais, porque o índice é ainda muito maior do que a gente tem como registro oficial para informar. Então, é realmente uma preocupação, né, Alice? É muito, muito preocupante. Mas nós estamos, assim, seguindo, né, a gente conversando, né, Alice? A gente vai indo, que nós nem demos chance aqui mais. Eu já não dei chance nem para Mariana, nem para Evelyn seguirem nos perguntando, porque elas disseram que tinham muitas perguntas. Isso, então vamos seguir, que a gente tem bastante pergunta para fazer e é um tema que realmente tem muitos dados e que tem assustado toda a população feminina, né? Então, doutora Cláudia, doutora Alice, a gente vê que existem vários tipos de violência, né? E que estão colocados pela legislação. Não somente a violência física, né, mas outros tipos de violência. O que a Lei Maria da Penha explica como sendo violência contra a mulher? Doutora Alice, a senhora pode começar? Posso sim. Isso é uma pergunta muito importante, porque a violência contra a mulher prevista na Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha fala de 5 tipos de violência, mas ela coloca assim, dentre outros. Só que é engraçado, interessante, porque a gente fixou somente nos tipos de violência que são enunciados na Lei Maria da Penha. Mas lembrando, a Lei Maria da Penha diz esses 5, entre outros, né? E fala então da violência física, da violência patrimonial, da violência sexual, da violência moral. Eu queria chamar atenção aqui neste momento exatamente para a violência patrimonial, porque a violência patrimonial, ela é um tipo de violência que acontece com muita frequência e a gente não está muito acostumado a pensar na violência patrimonial. É a mesma coisa chamando atenção para a violência psicológica, porque também agora cada vez mais, isso é interessante, e a mídia tem contribuído muito positivamente nesse sentido, para mostrar o quanto é importante, o quanto diria até refazendo a minha fala, o quanto é grave a violência psicológica e o quanto ela não é percebida, o quanto ela é invisibilizada, porque nós temos muitos casos de violência psicológica que as pessoas não percebem como violência psicológica. E aí, de novo, eu faço referência àquela pesquisa de vitimologia que é feita pelo Data Senado a cada 2 anos no Brasil, e a última pesquisa é do ano passado, e vai perguntar para a mulher, por exemplo, se ela é vítima de violência psicológica, e ela responde não. Aí depois, em seguida, faz uma sequência de perguntas do tipo, o seu marido deixa você sair com a roupa que você quer? Né? Ou o seu marido impõe o local onde você pode ir, o local que você está proibida de ir? Ou seja, faz uma série de perguntas que dizem respeito exatamente à violência psicológica e a mulher acaba respondendo sim. Aí só depois, então, que ela se dá conta
de que de fato ela é vítima de violência psicológica. E essa violência psicológica, ela tem realmente consequências muito gravosas para a saúde dessa mulher. E envolve também uma coisa que é importante da gente falar, já vou falar de plano, a questão de toda a família. Porque essa mulher que está sofrendo uma violência psicológica, ela também vai ter dificuldade no relacionamento, por exemplo, com os filhos. E muitas vezes ela acaba negligenciando, por conta do processo psicológico que ela está sofrendo, ela acaba negligenciando o cuidado com os filhos. Então, olha o quanto que envolve, né? Não só a questão do relacionamento entre a mulher e o homem, mas vai envolver também toda a família, que eu queria já chamar a atenção dessa questão. E nesse aspecto é bastante importante, algumas referências até que eu tenho visto, inclusive na fala da Alice e de outras colegas, né, nos debates que a gente tem sobre o tema na Comissão Nacional e em diversos eventos, né, das seccionais do Brasil como um todo. A situação dos filhos é uma situação que preocupa muito, porque não é raro observarmos as mulheres nesses momentos iniciais de atendimento nas questões de violência, elas elogiarem, né, o companheiro, o marido, o parceiro, enfim, com relação a ser, abro aspas, eu sempre aqui, um bom pai. Essa situação de um bom pai é uma observação com muita frequência observada entre essas mulheres, onde a gente percebe ainda de forma mais clara o contexto em que elas estão inseridas, porque ela tem uma visão ainda não ampla da realidade, não se enxerga nessa violência psicológica e chega a acreditar no que ele fala, ou seja, ele a desqualifica como mulher e como mãe. Então, ela acaba também introjetando que ele é um bom pai, afinal de contas, ele sustenta aquele núcleo familiar. Bom, eu digo para você, sinceramente, eu não posso considerar um bom pai alguém que trata a mãe dos seus filhos com violência psicológica ou qualquer outro tipo de violência, porque ele faz um estrago de forma tão séria na vida emocional dos filhos, que não é de forma tão simples que isso vai ser recuperado. E não raras vezes, essas crianças são as que reproduzem na vida adulta esse comportamento idêntico. Então, por isso também eu acredito que nós tenhamos no Brasil índices tão grandes de violência. Porque como nós não conseguimos trabalhar muito nestas causas e evitar que isso se propague, nós simplesmente vamos inflando a situação de violência doméstica no Brasil. Nós vamos criando meninos nessa mesma situação, né, dando aquele fortalecimento errado, né, aquela cultura equivocada e muito patriarcal e muito machista. Menino não chora, menino tem que ser forte, menino tem que ser bem-sucedido, enfim. Aí ele cresce com aquele comportamento achando que ele precisa, para mostrar que é um bom homem, agir daquela forma. E isso só faz com que a violência doméstica vá sempre se multiplicando. Eu não sei se tu concordas, Alice, mas isso é um fator que me preocupa muito, essa impressão que a mulher tem de que ele é um bom pai e aquelas crianças são absolutamente caladas dentro de casa. A doutora Cláudia traz uma questão muito importante, que é inclusive objeto de pesquisas feitas no Nordeste há pouco tempo aqui no Brasil, que vai mostrar exatamente isso, né? A própria criança que e eu vou botar esse só aqui entre aspas, só testemunha a violência, ela não é vítima da violência, ninguém nunca tocou num fio de cabelo dessa criança ou desse adolescente, mas só o fato, e esse só de novo coloco entre aspas aqui, só o fato dela estar testemunhando essa violência já traz uma consequência para a sua saúde psicológica e que tem consequências, inclusive, para as questões físicas dessa criança, rendimento escolar e uma série de questões muito gravosas. Então, a gente tem que entender, e a nossa lei foi entender isso muito recentemente, inclusive nós temos nós temos uma lei que previu a possibilidade de medida protetiva de urgência, olha o que eu vou dizer, medida protetiva de urgência para crianças e adolescentes testemunhas, elas são só testemunhas de violência, o que significa dizer que a lei reconhece finalmente, porque é uma lei recente, vai reconhecer finalmente o drama que é para uma criança e um adolescente
testemunhar a violência que acontece dentro da sua casa. Então, a gente tem já comprovações científicas mostrando a quantidade de danos, né, seja na questão psicológica, na questão física, rendimento escolar, relacionamento com outras crianças, só pelo fato dessa criança testemunhar essa violência. Então, realmente, a doutora Cláudia está coberta de razão na medida em que esse pai que acha, né, que só está batendo na mãe, que é um bom pai, na verdade, não é um bom pai, porque realmente essa criança vai sofrer uma série de danos em relação a esse tema. Porque isso, na verdade, está desestruturando toda uma família, né? Como a doutora Alice, a senhora comentou. Não é só atingindo a mulher. Aquela criança vão ser N fatores que vão desestruturar toda uma família, né? Não é só a violência física ou psicológica ou financeira, todos esses tipos de agressões, e vai impactar todos que estão envolvidos, né, naquela situação de violência. Então, vamos dar seguimento. Ainda é forte a ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Como desconstruir isso na sociedade e quais as alternativas oferecidas pelos dispositivos judiciários para quem quer denunciar uma situação como essa? Mariana, nós temos aqui nesta situação bastante avanço aqui no Rio Grande do Sul também, tá? Nós fizemos agora diversas campanhas antes mesmo de se iniciar a campanha nova agora do CNJ, que traz essa ideia das farmácias, por exemplo, mas nós iniciamos antes com os vizinhos. Nós já estávamos aqui na Ordem trabalhando num projeto em conjunto com a Comissão de Direito Imobiliário para trabalharmos nos condomínios de Porto Alegre quando veio a pandemia, então o projeto se transformou um pouco e agora está também novamente evoluindo. Nós temos aqui no Brasil algumas legislações que já estão em vigor com relação à obrigatoriedade dos síndicos de condomínios em notificarem as autoridades acerca das ocorrências de violência nos edifícios ou nos condomínios horizontais, né? Então, o que ocorre nessas situações? É que é comum, né, em ambientes condominiais que discussões mais acaloradas sejam ouvidas em diversos setores do edifício ou do condomínio horizontal. Então, o que acontece? As pessoas, em regra, nunca interferiam, né? Mas hoje se sabe que basta, em algumas situações de violência, inibindo certas condutas, nós vamos poder atuar para impedir um feminicídio futuro, porque nós temos sempre esses graus de violência, eles costumam ser graus que vão se exacerbando ao longo do tempo, né? Então, dificilmente alguém começa já com uma grande discussão, né? Os relacionamentos abusivos começam com as pequenas, né? Com a situação que a Alice relatou antes, né? Tem alguma restrição ao uso de roupa? Algum familiar que não deve visitar? Algum local em que você não deve ir? Enfim, então essas coisas começam com pequenos abusos e vão então se intensificando ao longo do relacionamento abusivo. Então, no momento em que as pessoas conseguem interagir e evitar que uma situação de discussão, por exemplo, evolua para uma situação mais séria, primeiro que isso pode causar, né? Vai chamar a atenção também dessa mulher que tem dificuldade em se enxergar naquela violência, mas vai também inibir um pouco esse agressor. Então, a ideia com isso é que se tenha redução drástica, né, do índice de violência e especialmente do agravamento desses casos, para que a gente possa, então, pelo menos, até que a situação melhore, não chegar num feminicídio, né? Porque aí são famílias que ficam totalmente destruídas, crianças órfãs, e nesse caso elas vão ficar órfãos de pai e mãe, né? Porque quando nós não temos casos que são seguidos de suicídio, nós temos, então, a prisão, né, desse autor do feminicídio. Então, as crianças ficam totalmente perdidas nesse contexto social. Então, isso é realmente bastante preocupante. Se me permite complementar aqui essa fala perfeita da doutora Cláudia,
essa questão do síndico eu acho fantástico, eu acho que é importante isso e conscientiza exatamente toda a sociedade de que em briga de marido e mulher você tem sim que meter a colher, porque é uma questão, essa questão da violência contra a mulher é uma questão da sociedade. A gente tem como sociedade ter uma preocupação e ter ações em relação a isso. E eu acho que as campanhas que estão sendo feitas agora, nesse momento da pandemia, estão indo num sentido muito positivo, de dar primeiro conhecimento em relação à violência contra a mulher, e quando a gente tem esse conhecimento, a gente percebe esse absurdo desse número de violência contra a mulher no Brasil, esse conhecimento traz uma coisa muito importante que se chama conscientização. E a partir do momento que a gente tem essa conscientização, a gente também se envolve com o tema. Eu vejo a sociedade hoje muito mais envolvida do que a gente via há um ano atrás, por exemplo. E esse envolvimento é que vai possibilitar a transformação, vai possibilitar primeiro a ação e depois a transformação. Eu acho muito importante, principalmente quando a gente dirige a fala não só para a mulher, no sentido você está sofrendo violência, denuncie, mas quando a gente dirige também para o outro lado da moeda, exatamente o agressor. E a gente precisa falar mais, eu acho, com o agressor, porque se a gente pensar, né, de uma forma até bem simplista, qual seria a melhor ação para acabar com a violência contra a mulher, é exatamente fazendo com que os homens não agridam mais as mulheres, né? Então, desculpando aqui a questão simples que eu coloco, mas então, aonde que nós temos a origem da violência? A origem da violência está exatamente no agressor. E a gente tem que conversar mais com ele. Por isso que eu acho que foi muito importante uma lei super atual deste ano, inclusive, que vai determinar, então, que esse homem agressor seja encaminhado para ações e centros de reeducação, para que ele possa refletir sobre o seu ato, sobre o seu papel como homem na sociedade, sobre o papel da mulher na sociedade, e possa trazer, então, uma reflexão sobre os seus atos e, com isso, fazer uma modificação das suas ações. Então, é muito importante a gente também falar com os agressores. Alice, tu sabe que nesse sentido, assim, nós temos aqui um projeto piloto da juíza Madiele Frantes Machado, que é a nossa juíza. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, né? Ela é realmente, assim, eu tenho comentado aqui, ela é uma referência nacional, né? Os grupos reflexivos aqui da Vara de Violência, aqui do primeiro juizado, a Madiele iniciou em 2011, quando não se falava ainda, né, em muitos grupos reflexivos, não se tinha assim essa ideia muito formada. E aqui, o resultado que ela tem hoje na vara, aqui no primeiro juizado em Porto Alegre, o segundo também já atua assim, o índice de reincidência desses agressores é de apenas 4%. Ou seja, a gente realmente barra aquela situação de violência e ele não vai repeti-la num outro núcleo familiar, que é, na minha opinião, e aquilo que nós já conversávamos também, né, Alice, em outro dia, um fator de multiplicação da violência, porque nós tiramos aquela mulher do ambiente que está sendo altamente prejudicial, ou retiramos o homem daquele convívio familiar, enfim, nós acabamos com aquele ciclo e tentamos recuperar essa mulher, inserir-a no mercado de trabalho, ok. Mas em menos de um ano, ele já está inserido num outro grupo familiar e agindo da mesma maneira, porque ele foi criado daquela forma e também não sabe agir diferente. E o que a gente observa é que, na verdade, não são pessoas que são felizes com isso, pelo contrário, são pessoas extremamente tristes com a sua própria vida e que não sabem reagir de outra maneira, né? São pessoas frustradas porque não tiveram algumas situações emocionais bem resolvidas ao longo da vida e nem por isso todos são pessoas, né? Claro que alguns têm uma maldade um pouco mais exacerbada, mas aí a gente já tem aí outros critérios para compor, né? Mas, de modo geral, são pessoas tristes e que também não gostam de agir dessa maneira, não gostam de ficar segregadas da sociedade ou de serem taxadas por agressores. Mas o fato é que o grau de violência é tão grande que a gente não vinha conseguindo olhar para o agressor com um ar um pouco mais empático ou de preocupação, né, Alice? E eu acho que nesse ponto a pandemia nos ajudou a trazer também esse outro olhar. E o que mais me preocupa nesse momento, assim, é que nós possamos, como sociedade, no que acabar, então, pelo menos essa onda maior da pandemia,
e não deixarmos que esse assunto da violência caia novamente no esquecimento. Porque se é uma coisa que a pandemia nos trouxe de positivo, foi a discussão do tema, a conscientização, como a Alice falou um pouco antes. Nós precisamos trazer esse tema para o debate e não deixar mais que ele saia do debate até que a gente consiga no Brasil uma redução muito considerável dos índices que nós temos hoje. Então, acho que essa deve ser uma preocupação, não sei se a Alice concorda comigo nesse sentido. Não, com certeza, concordo bastante. Essa preocupação que estás colocando é fundamental. E é isso, a gente pergunta às vezes, né? Será que a gente vai sair melhor dessa pandemia ou pior? E eu sempre respondo, qualquer resposta é um chute, mas o que importa é o que nós estamos fazendo agora. Porque o que vai acontecer depois da pandemia será um resultado do que nós estamos fazendo agora. E eu acho que neste momento, efetivamente, a gente tem conseguido trabalhar uma rede de preocupação com relação à violência contra a mulher e tomara que isso prossiga, como a doutora Cláudia bem mencionou. E após a denúncia, quais as garantias que a lei dá de que a vítima e quem denunciou, caso seja uma terceira pessoa, estarão seguras? Eu posso começar, Cláudia? Sim, claro, por favor. Falando exatamente que a Lei Maria da Penha, ela vai trazer dispositivos em relação à mulher vítima de violência doméstica familiar, em relação aos filhos, né, aos dependentes, em relação ao agressor, em relação também às testemunhas. Então, nós vamos encontrar uma série de dispositivos da Lei Maria da Penha que se referem às testemunhas. Agora, o que é muito importante a gente compreender, né, que as pessoas podem fazer relatos de violência contra a mulher e ficarem no anonimato. Então, é importante a gente saber que há toda uma previsão no sentido de garantir o anonimato dessa pessoa. Ela não precisa se identificar. Ela pode dizer, olha, aqui no meu bairro, na cidade, no local tal, na rua tal, eu escutei isso, eu estou vendo isso e tal, né? Eu ligar para o 180 ou ligar para o 190, sem precisar identificá-la. É uma opção dela. Porque, de fato, as pessoas têm receios, né, muitas vezes, de ter algum tipo de consequência em relação a isso. Então, essa é uma garantia importante. Agora, é importante também, e aí agora a gente vai para a questão processual, porque normalmente a violência, ela acontece sem que tenha testemunhas. E aí, se eventualmente tem uma testemunha e essa testemunha não quer se envolver, é muito ruim, por quê? Porque provavelmente pode acontecer, né? Então, essa mulher não conseguir comprovar a existência da violência, ela não consegue comprovar a existência da violência, porque ela não teve provas disso, essa violência existiu, ela não consegue provar, e o final do processo é um final muito desastroso, porque vai sair como se ela tivesse inventado a história da violência, quando, na verdade, a gente sabe perfeitamente pelos números, se o Brasil é o 5º país que mais mata, e como a doutora Cláudia bem mencionou, né, nós temos, então, muita violência que não necessariamente causam a morte, mas nós temos outros tipos de violência, né, em números bastante elevados. E aí, essa mulher, então, ela pode estar sofrendo essa violência e não consegue demonstrar isso. E as testemunhas, nesse momento, são extremamente importantes, porque, efetivamente, o que nós vamos encontrar, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que eu estou falando aqui a partir de São Paulo, mas imagino que no Rio Grande do Sul os dados não sejam diferentes. 70% das mulheres que morreram aqui em São Paulo, morreram dentro de casa. Daí tem um dado que eu sei que é um dado do Rio de Janeiro, que também é importante da gente mencionar, que é o fato de que muitas das mortes dessas mulheres acontecem exatamente na frente dos filhos, ou os filhos chegam logo depois ao acontecimento, né? Então, de novo, a gente volta para falar dos filhos. E aí envolver os filhos, né, sendo testemunhas, imagina que coisa dramática, né? Você como filho, você como criança, adolescente, testemunhar essa situação da morte da sua mãe pelo seu pai. Mas voltando então para a questão das testemunhas, é importante a gente se envolver sim, mas a gente sabe que as pessoas, infelizmente, ainda têm receio de se envolver nessa situação, principalmente porque às vezes as pessoas dizem, eu vou lá, falo tudo o que aconteceu no juízo, depois a mulher vai lá e perdoa. Não tem problema, a gente tem que entender essa situação dessa mulher e não julgar essa mulher, mesmo que ela venha a perdoar, vai ter um momento de maturação da vida dela em que ela vai conseguir sair desse ciclo, né? Mas a gente tem que ter paciência e a gente não pode julgar essa mulher porque ela voltou para o relacionamento agressivo, violento, porque efetivamente existe uma série de situações
que vão envolver a vida dela, que vão pressioná-la muitas vezes a ela voltar ao relacionamento. A gente não deve julgar essa mulher. Nesse ponto, Alice, eu acho muito importante essa tua observação do não julgamento, porque nós temos, né, popularmente, as pessoas criticam e muitas vezes as famílias, mas eu já disse, por que vai voltar? Né? Então, o famoso deve gostar de apanhar. Essa é uma frase que nós precisamos, de alguma forma, abolir no Brasil. Porque, ao contrário do que se fala, ninguém gosta de apanhar. Tá? E apanhar aqui a gente utiliza no sentido amplo de toda a violência perpetrada contra uma mulher, porque o que ela não tem é, naquela determinada circunstância, força para se sobrepor àquilo que ela imagina como sendo algo ainda intransponível dentro da realidade dela. Ela não tem força para lutar ainda contra aquela realidade. Agora, ninguém gosta de viver dessa forma. A gente verifica um alto índice de depressão entre as mulheres, índices também elevados de suicídios. Então, a sociedade precisa entender que jamais deve dizer isso para uma mulher que saiba ou que está sendo vítima de violência e que a pessoa já se deu conta e a própria vítima ainda não, jamais fazer esse tipo de crítica e de julgamento, né? E sim estender a mão e dizer, olha, existem serviços, existem pessoas que podem te ajudar, mostrar, estou sempre aqui, se tu precisares, entra em contato. Então, nós precisamos entender de que forma esse acolhimento normal pode ser feito pela sociedade e não apenas pelos órgãos que se ocupam dos temas. Então, esse acolhimento geral é importante, mas isso só vai começar a acontecer a partir do momento em que a sociedade entender essa situação e parar com esse julgamento, entender o porquê da dificuldade da mulher em sair desse ciclo. Então, eu acho que esse é um fator importante nesse período da pandemia, porque nós estamos conseguindo chegar com a informação em muitos lugares, não é, Alice? Então, isso eu acho que pode também auxiliar num futuro, né, a médio e curto prazo, num panorama um pouco melhor para acolher essas mulheres hoje vítimas e que se veem totalmente sozinhas para enfrentar a situação. A doutora Alice já tinha abordado esse tema, né, a respeito dessa alteração que a gente teve agora na Lei Maria da Penha, né, agora em 2020, e passou a vigorar esse dispositivo que obriga os agressores, claro, em determinados casos, né, o juiz vai determinar a frequentarem os chamados grupos reflexivos. O que são esses grupos? E vamos falar um pouquinho mais o que significa para a lei e se há limites para a Lei Maria da Penha alcançar seus objetivos e quais seriam eles. Já que a gente falou de lei nova, deixa eu abordar também uma lei nova importantíssima que a gente não pode deixar de comentar, que essa é do ano passado, mas ela prevê que, havendo porte de arma de fogo, registro, né, melhor me referindo, de arma de fogo, seja para porte ou para posse, essa arma de fogo tem que ser retirada imediatamente do ambiente para que ela não venha a ser usada no caso de violência contra a mulher. Então, se há suspeita de violência contra a mulher naquele local, ainda que não tenha processo, nós estamos ainda na fase do inquérito, da investigação, essa arma já deve sumir da frente, né? Deve realmente ser retirada. Isso é um dado muito importante, porque a gente vai encontrar pesquisas no Brasil que vão identificar que um percentual muito grande dessas mulheres que morrem pelas mãos dos seus maridos, ex-maridos, namorados, né, alguém com quem ela tem um vínculo afetivo, essas mulheres estão sendo mortas por disparo de arma de fogo. O disparo de arma de fogo tem uma questão muito importante para a gente entender. Primeiro, a letalidade, né, que você tem com o disparo de arma de fogo. Segundo, é muito interessante que o pessoal da psicologia que vai trazer para nós essa informação. O quanto que é um tipo de crime que você pratica sem sujar as mãos de sangue, que é diferente de matar uma mulher com paulada, com picada, com facada, né? Então, é a utilização muito fácil dessa arma de fogo. Então, essa é uma lei importantíssima, vai determinar, então, que seja retirado. Eu não sei aí no Rio Grande do Sul, doutora Cláudia, mas eu tenho observado aqui em São Paulo que muitos delegados e juízes estão esquecendo de aplicar essa lei.
o que significa que está deixando essa mulher numa situação de mais vulnerabilidade. Lembrando, não só a mulher e os filhos, né? Porque nós temos também alguns casos em que o marido, para se vingar da mulher, ele faz exatamente matar os filhos, que é um chamado de feminicídio, chamado feminicídio indireto, que é o feminicídio mais grave que nós podemos encontrar, em que ele vai se vingar da mulher matando os filhos que ele tem em comum com ela, né? Imagine a situação. Então, essa é uma lei extremamente importante. Mas voltando para a questão dos centros de reeducação, o importante é entender que esses centros trabalham principalmente para mudar as perspectivas, né? Entender o que é o papel do homem na sociedade, qual é o papel da mulher na sociedade, falar de masculinidades, falar das masculinidades tóxicas e entender que pode haver uma parceria, deve haver, né? Uma parceria entre homens e mulheres, que muito embora tenhamos diferenças entre homens, né? Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, nós podemos ter diferenças de papéis, mas essas diferenças, elas não significam que um é mais importante do que o outro. Também entendendo que as diferenças que nós temos entre homens e mulheres, que existem, elas não podem ser convertidas em desigualdade. São situações diferentes. Uma coisa é você identificar uma diferença. Outra coisa é você dizer, porque você é diferente, você tem menos direitos. Porque você é diferente, você tem menos oportunidades. Então, são situações bastante diferentes. Agora, eu acredito muito, e tenho estudado esse tema a partir da Espanha, desses centros de reeducação, de reabilitação de agressores, e o resultado, como está provado aí no Rio Grande do Sul, muito importante para que não haja a reincidência, né? Para que esse homem, então, sepulte esse tipo de atitude naquele relacionamento anterior e não venha também nos relacionamentos seguintes a promover esse mesmo tipo de agressão. Então, reputo muito importante. Nesse ponto, Alice, tu comentou ali com relação ao porte de arma, eu até não conheço aqui no Rio Grande do Sul uma estatística a esse respeito, mas eu até achei ótima a tua provocação, eu vou manter contato com as nossas delegadas aqui e vamos ver se há alguma divulgação nesse sentido, porque nós temos índices estatísticos atualizados na nossa Polícia Civil mês a mês, separadamente, né, por ameaças, por feminicídio tentado, estupros, enfim, tentativas. É muito completo, né, esse levantamento que a Polícia Civil vem realizando aqui no Rio Grande do Sul. Mas essa questão da arma de fogo, eu não a conheço dentro desse levantamento de violência doméstica. Mas nós vamos, é um dado bem interessante que nós poderíamos tentar intensificar, é uma sugestão excelente. Vamos conversar com as nossas autoridades, porque elas são todas muito abertas, né? A atuação da OAB, os diálogos entre as instituições são muito importantes, têm acontecido. E depois até comento com vocês um projeto grande que está sendo capitaneado pelo Rio Grande do Sul, pela Secretaria de Segurança, em que a OAB também participa, um projeto grande que eu acho que nós vamos ter aí alguma opção de melhoria na questão da violência doméstica nesse enfrentamento. Muito bom, vou querer saber sim desse projeto, muito legal. E o que o advogado ou advogada que atua com clientes onde há casos de violência envolvida precisa saber para poder exercer a sua atividade e auxiliar as vítimas no que for possível? Eu acho que a Alice poderia começar, Alice, é a nossa expert. Eu começo dando uma listinha. Eu fiz um estudo bem profundo e encontrei 32 especificidades da violência de gênero, violência contra a mulher baseada no gênero, que a gente não vai encontrar em outros tipos de violência. Então, a primeira coisa que o advogado e a advogada, eu diria, estenderia também para todos os atores jurídicos, é conhecer as especificidades. Nós falamos aqui, por exemplo, de uma especificidade extremamente importante, que é o ciclo da violência. Falamos de uma outra especificidade muito importante também, que é a violência transgeracional, ou seja, a violência que passa de pai para filho, no sentido da ação, mas também é importante a gente entender que ela passa de mãe para filha no sentido da submissão, porque a menina também aprende com a mãe ser submissa.
né, aceitar a violência, naturalizar a violência, da mesma forma que o menino aprende com o pai a atitude ativa de praticar a violência, né? Então, a gente tem 32 especificidades, essas 32 têm que ser compreendidas, né, doutora Cláudia? Porque senão a pessoa não entende, né? Por exemplo, por que essa mulher vai até o advogado e diz, olha, estou sofrendo violência, preciso de uma medida protetiva. Legal, aí o advogado, a advogada faz toda a ação, e aí chega na mesma fase, ainda na fase de investigação, essa mulher muda de opinião. Ela diz, não quero mais continuar o processo. Aí o advogado e a advogada vão dizer, peraí, mas esse processo de ação penal pública é incondicionada. Agora que já deu início, não tem como parar. Muito bem. Aí o que essa mulher faz em algumas vezes? Lá em juízo, ela muda a versão dela. No lugar dela confirmar a existência da violência, ela nega essa violência. Diz, não, eu menti, eu estava nervosa, eu estava com ciúme, eu inventei tudo aquilo. Então, veja, ela muda a versão lá na fase judicial. Se o advogado, a advogada não conhece toda a temática que vai envolver essa mulher, o que está acontecendo na cabeça, né, o que está acontecendo na mente dela, o que está fazendo com que ela mude de opinião, ele não vai conseguir ajudá-la. E pior, nós temos casos em que o promotor de justiça faz a extração dos autos e ainda acaba denunciando essa mulher por denunciação caluniosa, né? Então, é um entendimento, falta de entendimento da violência de gênero que vai fazer com que não se perceba o que está acontecendo na vida dessa mulher. E aí, se a gente não consegue entender todo esse conjunto de fatores envolvendo a violência doméstica familiar contra a mulher, a gente acaba criando bloqueios, a gente acaba criando obstáculos. Então, no lugar do acolhimento, no lugar daquele respeito que a gente tem pela mulher, pela sua condição, a gente acaba fazendo com que essa mulher se afaste do sistema de justiça e, como eu disse, cada vez que ela vai abrir e fechar o ciclo da violência, cada vez mais grave. E ela é uma candidata muito séria do feminicídio. O feminicídio, a gente sempre gosta de falar, né, doutora Cláudia, é uma morte anunciada, é uma morte que poderia ter sido evitada. Então, quando a gente fala da violência contra a mulher e fala do feminicídio, nós não estamos querendo dizer que a morte de uma mulher é mais importante do que a morte de um homem. Não, nós estamos analisando como é que funciona a morte dessa mulher, de que forma que essa mulher está morrendo. Então, a gente tem algumas informações, que a idade dessas mulheres, onde que elas estão morrendo, por que causa elas estão morrendo, qual é a fundamentação, qual é o motivo da morte dessas mulheres. Então, a gente analisa tudo isso e, a partir dessa perspectiva, nós encontramos uma característica bem específica que não vai acontecer nos outros tipos de mortes, né? No caso de morte de homens, e essas características têm que ser levadas em consideração para que a gente possa fazer políticas públicas de prevenção dessa morte, prevenção desse feminicídio. Então, isso que é importante a gente compreender. Então, fazendo uma análise a partir da medicina, por exemplo, né? Não é porque um médico se especializa em cardiologia, ele não se preocupa com outros tipos de doença. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui na questão da mulher. Então, a gente tem uma preocupação com a violência contra a mulher, porque tem características especiais. Essas características têm que ser conhecidas por todos aqueles que vão atuar, seja o delegado, delegada, juíza, promotor, promotora, advogada, defensor, defensora, assistentes sociais. Todos têm que conhecer essa característica específica para poder conduzir de uma forma correta o final desse processo. Alice, tu sabes que uma coisa que me preocupa muito também, relacionada a todas essas especificidades, é aquela alteração que também nós já havíamos comentado naquele evento da semana passada, a alteração de 2019 da lei que permite agilidade no divórcio. E, então, nesse caso, eu até gostaria assim, da tua opinião sobre isso, porque eu sou favoravelmente, né? Eu tenho dito isso sempre, porque há a possibilidade hoje de se fazer o divórcio junto com o atendimento na vara de violência doméstica, então evitando que a mulher tenha que passar sempre por dois níveis de justiça, né? Um para resolver o problema da violência doméstica num primeiro momento e depois o divórcio, alimentos, enfim, num segundo momento, numa segunda vara, num segundo juiz, que nem sempre tem o preparo, né, para atuar na violência doméstica. Então esse eu acho um ponto importante, que obviamente vai depender
de uma mudança, né, na lei de organização judiciária de cada estado, enfim, existem mudanças necessárias para implementar essa lei, mas eu gostaria de saber de ti, Alice, qual é a tua opinião sobre isso, assim, em São Paulo, como é que tu acha que isso poderia ser implementado? Porque eu realmente tenho, assim, muita vontade de ver essa situação, ainda que fosse num projeto piloto aqui no Rio Grande do Sul. Doutora Cláudia, realmente essa é uma alteração da lei que foi bastante questionada, né? Então, nós tivemos, assim, aqueles que ficaram eufóricos com a alteração da lei e outros que ficaram muito preocupados, porque a preocupação maior diz respeito exatamente o congestionamento das varas de violência contra a mulher. Então, já são varas que têm um trabalho muito intenso, tem que se preocupar com as medidas protetivas de urgência, então precisariam efetivamente ter uma atuação muito imediata para que as medidas protetivas de urgência sejam concedidas com o prazo menor possível, né, com a maior rapidez possível. Então, esse é o dado negativo. O dado positivo foi mencionado pela doutora Cláudia. Exatamente, a mulher não teria que demandar em dois juízos diferentes, né? Ela já resolveria todas as questões ali dentro de um mesmo juízo. Eu acrescentaria também um outro dado importantíssimo: quanto mais rápido fizer esse divórcio, a mulher está menos vulnerável. Por quê? Porque muitos dos casos de violência contra a mulher se dão exatamente por aquilo que é vulgarmente chamado de ciúmes, quando na verdade significa o sentimento de posse desse homem. Ele tem um sentimento de posse em relação à sua mulher. Na medida em que há o divórcio, esse sentimento de posse não acontece para todos, mas em relação a alguns homens, acaba diminuindo ou até terminando, ou até se extinguindo esse sentimento de posse, porque agora ela não é mais a minha mulher, nós estamos divorciados. E como divorciados, ela pode fazer o que ela quiser e eu posso fazer o que eu quiser. Mas isso não funciona para todos não, porque muitos homens, embora separados, embora divorciados, ainda continuam com aquele sentimento de posse. Mas em relação a alguns funciona. Daí é muito importante esse divórcio acontecer o mais rápido possível, exatamente para que essa mulher esteja menos vulnerável, né? A gente tem observado um dado que assusta, tem aumentado o número de violência contra as mulheres que, como eu disse anteriormente, que rompem com o relacionamento, e diminuído o número de mortes de violência contra as mulheres dentro do relacionamento. Mas quando a mulher, então, se decide a romper o relacionamento, a gente precisa dizer isso, os advogadas têm que dizer isso para os seus clientes, o cuidado que ela tem que ter. Mesmo ela tendo medidas protetivas, por exemplo, ela precisa avisar para todos os seus familiares, ela precisa avisar no emprego, ela precisa avisar no seu condomínio, ela tem uma medida protetiva, que aquele homem não pode se aproximar dela, porque muitas vezes ela não fala. Aí as pessoas estão acostumadas ao entra e sai daquele homem, né, daquele agressor, e acabam permitindo que ele entre. Aí ela vem a morrer, por exemplo, sofrer um caso de feminicídio dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, em que ela não autorizou a entrada, as outras pessoas autorizaram. Então é importante falar isso, explicar isso e tomar todas as cautelas possíveis. Perfeito, Alice. Obrigada. Bom, nós vamos encaminhando para o fim do nosso OABcast e eu gostaria de pedir uma última declaração das senhoras, uma mensagem final, se a gente tem uma perspectiva de melhora para a redução desses dados alarmantes de violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela tem uma base que é a base de todo tipo de violência, que é exatamente a desigualdade. É muito interessante isso, porque quando a gente analisa os países, né, que vão ter os índices de desigualdade de gênero e os índices de violência de gênero, a gente consegue observar que é algo que vai seguindo numa linha muito lógica. Quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero você vai encontrar numa sociedade. Então, quando a gente está diante dessa situação que você tem, como no Brasil, só para a gente ter uma ideia, o Brasil está na posição de número 95 entre os países mais desiguais quando a gente analisa as condições do homem e da mulher na sociedade. E aí, contrapartida, nós também estamos na posição de 5º país que mais mata mulheres. Então, o que a gente observa em relação a isso? A gente tem que ter medidas de enfrentamento à violência contra a mulher? Temos. Essa medida que foi mencionada pela Mariana, muito importante. Agora, o que a gente tem que ter também? Nós temos que ter também medidas que
se dirijam em relação à desigualdade de gênero. Então, nesse aspecto, a atuação mais, digamos, recente da Comissão Nacional da Mulher Advogada é em relação exatamente à participação da mulher na política. Porque o Brasil tem um índice muito vergonhoso de ser um dos países com menor, na posição pior da mulher na política, né? Com índices muito baixos de participação da mulher na política. Então, neste momento, a atuação da Comissão Nacional da Mulher Advogada, entre outras atuações, claro, né? Mas está muito envolvida exatamente na participação das mulheres. E começando de casa, né? Começando a participação das mulheres no próprio sistema OAB, porque a gente tem que ser o exemplo para que a gente possa cobrar de outras instituições a mesma coisa que nós estamos fazendo. Não dá para a gente cobrar de outras instituições e não fazer o dever de casa, né? Então, estamos começando exatamente com uma política de paridade, paridade dentro do sistema da OAB. E doutora Cláudia, falando especificamente sobre a Comissão da Mulher aqui da Seccional Gaúcha, quais as ações que a comissão tem feito para o enfrentamento à violência contra a mulher? Nós temos uma atuação iniciada no ano passado, no início da gestão. Desde o início começamos a fazer trabalhos de conscientização, tá? E atuação em diversas datas também, como foi, por exemplo, né, os 16 dias de ativismo, o dia 6 de dezembro, que é o dia do Laço Branco, que é um dia dedicado aos homens trabalharem, né, pelo fim da violência contra a mulher, enfim. Então, diversas ações destacadas nesse sentido. Mas, basicamente, nós temos algumas ações que são bem mais específicas e abrangentes e continuadas, tá? Então, esse é o caso, por exemplo, da nossa atuação junto à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, após a edição da súmula comentada, né, no ano passado sobre a violência, que motivou, então, um pedido, um ofício do deputado nosso aqui, deputado Zucco, que consultou a OAB. Então, nós fizemos uma proposição, né, para uma emenda constitucional impedindo a contratação no estado do Rio Grande do Sul, nos cargos em comissão e nos serviços terceirizados, de pessoas envolvidas com violência doméstica. E aí, contra a mulher. E aí, também, né, concluída essa primeira etapa, né, desse projeto e dessa proposição, nós chamamos também na ordem a Comissão da Criança e do Adolescente, a Comissão do Idoso e a Comissão das Pessoas com Deficiência, para agregar, então, também aos demais grupos, né, esse grupo de vulnerabilidade, para que também estivessem, então, abrangidos por essa PEC, que tem o número 279 de 2019. Essa PEC já tem parecer favorável, tanto da Comissão de Constituição e Justiça, como os demais pareceres, e ela provavelmente estivesse já aprovada, não fosse esse período de pandemia, em que, enfim, nós tivemos aí diversas formas em que a Assembleia teve que vincular para projetos, né, com extrema urgência em função de combate à Covid. Então, esses projetos mais ordinários, infelizmente, ainda estão aguardando a pauta, mas eu imagino que isso vá acontecer e que nós tenhamos esse grande avanço aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos também na Comissão da Mulher um trabalho muito importante que lançamos com o apoio do presidente Breyer no ano passado, no dia 30 de abril, que é o Dia Nacional da Mulher, a ouvidoria da CMA. A ouvidoria da CMA se dá através de um e-mail, ouvidoriacma@oabrs.org.br. No canal da ouvidoria, sempre tratado aqui por colegas da seccional e não no interior do estado, para garantir o sigilo, né? Porque no interior nós temos subseções que são muito pequenas, as pessoas se conhecem, né? Então, às vezes, inibe a denúncia. Então, qual o objetivo da criação da ouvidoria da mulher, da CMA? Nós temos advogadas vítimas de violência e que têm muita dificuldade em realizar as denúncias nos ambientes em que elas deveriam estar trabalhando, tá? E a outra situação que também a ouvidoria se preocupa é quando nós temos situações de violações de prerrogativas, que não naquele momento urgente, porque aí o plantão é o da SEDAP, mas nós temos um trabalho em conjunto com a SEDAP para que a Comissão da Mulher também possa, então, acolher, orientar
as mulheres vítimas, né, de situações também de desrespeito de prerrogativas. Mas a violência é um fator que nos preocupa imensamente. Nós tivemos agora, no mês passado, o lançamento pela nossa Caixa de Assistência aqui no Rio Grande do Sul, de um novo auxílio, que é o Auxílio Proteção, justamente para colaborar com essas mulheres advogadas vítimas de violência, quando há, então, o afastamento do lar, ou da mulher, ou do agressor, enfim. Então, com um aporte também de recursos, claro que dentro, né, atendidos todos os requisitos, né, de necessidade que são previstos em todos os benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência, mas os benefícios estão muito claramente descritos, né, no site da Caixa, na primeira página do site, estão muito claros os novos benefícios da Caixa no Rio Grande do Sul. Então, também as advogadas podem se valer, né, desse benefício da Caixa para incrementar esse primeiro período de adaptação a uma nova realidade. Então, nós estamos sempre, né, na ordem, na CMA, sempre alertas e tentando, então, trazer essas mulheres vítimas de violência para um auxílio especializado dentro da instituição. Nós estamos preparando também na Comissão da Mulher uma sala de acolhimento para o atendimento presencial, depois de terminada a pandemia, e estamos para isso contando com a colaboração no nosso GT, que se ocupa do tema, do GT em Defesa das Mulheres, auxiliadas pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, com diversas psicólogas que estão voluntariamente se aliando ao trabalho da Comissão da Mulher Advogada para treinar algumas colegas nesse acolhimento, né? Então, esse é um trabalho muito importante que a CMA está desenvolvendo e pretende implementar. Esperamos que ainda possamos fazer isso esse ano, né? Porque dependemos do atendimento presencial liberado, para que isso possa se concretizar. Então, na Comissão da Mulher, nós estamos atentas e, por todas as formas, tentando ampliar o acolhimento e também agora liberado, depois dessa possibilidade de atendimento presencial, nós teremos também o acolhimento para mulheres vítimas de violência na sociedade como um todo, para que possamos encaminhá-las para esses órgãos, enfim, mas que possam ter uma orientação inicial e poder então sair, né, desse ciclo de violência um pouco mais fortalecidas, né? E agora, obviamente, nós precisamos trabalhar, né, dentro da realidade do nosso estado em melhorar as políticas públicas para a implantação de programas que visem não apenas, né, o acolhimento, mas a reinserção no mercado de trabalho e a viabilização dos grupos reflexivos e dos atendimentos psicológicos, né, com essa modificação para o agressor, com essa modificação da Lei Maria da Penha, para que isso possa brevemente ser, então, já tratado como medida implantada. Então, esses são os nossos objetivos. Temos a parabenizar, né? Muito bons essas ações. Muito bom. Obrigada, Alice. Obrigada. Eu acho que tem muita perspectiva positiva, porque não obstante nós termos falado, né, esse período todo de dados muito assustadores, de dados realmente que nos comovem até por conta da gravidade desses dados, o importante desse tema da violência contra a mulher é entender que é importante sim nós termos políticas públicas, é importante sim nós termos ações do executivo, do legislativo, do judiciário em relação à violência contra a mulher. Mas de toda forma, nós temos uma lei, que é a Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo. É um motivo de muito orgulho nosso, nós temos uma lei tão avançada como nós temos a Lei Maria da Penha. Agora, o que acontece? Nós temos uma lei super avançada, mas o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, como a gente falou anteriormente. E o que nós temos de problema? Por que nós não conseguimos efetivar a Lei Maria da Penha? Exatamente por uma questão cultural. Sendo uma questão cultural, é interessante porque ela é difícil da gente mudar uma cultura. Sim, é difícil mudar uma cultura. Mas, por outro lado, a mudança de uma cultura depende única e exclusivamente do comportamento de cada um de nós. É a gente colocar as nossas mãos na consciência e no coração e perceber exatamente o que nós estamos fazendo ou o que nós estamos deixando de fazer para que a gente possa contribuir para a igualdade entre homens e mulheres dentro da nossa sociedade.
E aí eu queria terminar citando duas pesquisas super importantes. Uma pesquisa é do Brasil, ela foi feita com meninas a partir de 6 anos de idade, e vai identificar que meninas brasileiras, a partir de 6 anos de idade, elas já se acham, 40% dessas meninas, já se acham menos inteligentes do que os meninos, já desistem de fazer atividades. Então veja que essa questão é uma questão que a gente tem que parar um pouco e pensar sobre isso, né? O que nós estamos fazendo, ou melhor, aonde nós estamos levando essas meninas que com 6 anos de idade, com a sua microexistência, com a sua microvida, ela já leia o mundo que nós estamos mostrando para ela, já leia esse mundo nesse sentido. Eu sou menos inteligente, eu sou menos capaz. Então, essa é uma questão que a gente exige de nós mesmos uma consciência, exige de nós mesmos revisitar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos mostrando para essas crianças que serão os adultos, né, do nosso futuro. E aí, a outra pesquisa também, essa não é brasileira, ela foi feita na Suécia, mas ela foi feita durante 26 anos, que vai trazer uma conclusão muito interessante. Então, 26 anos pesquisando homens, agora a pesquisa é direcionada aos homens, e conclui que os homens que lavam louça são mais felizes. E por que eu gosto sempre de trazer essa pesquisa, né? Porque vai mostrar exatamente isso, a necessidade que nós temos de compartilhar as tarefas domésticas, mas não só isso, compartilhar as nossas dificuldades, compartilhar a nossa vida. Quanto mais um casal tem efetivamente preocupação um em relação ao outro, mais ele vive feliz. E aí isso traz exatamente um benefício para a própria saúde do homem, né? Então, a ideia é exatamente essa, a ideia de parceria, a ideia de compartilhar a vida, a ideia de sempre um estar ouvindo o outro, percebendo o outro, vivendo a partir também de uma preocupação com o outro. Isso dignifica a nossa vida, isso faz com que a gente seja mais feliz, e isso traz mais saúde, né? E é o que a gente está precisando muito, uma saúde, inclusive mental, nesses períodos tão dramáticos e tão tristes que a gente está vivendo por conta da pandemia. Alice, brilhante as tuas ideias, e com relação a essas duas pesquisas, elas são realmente muito impactantes, né? Porque, vê bem, nós não estamos só criando meninos de forma a não chorarem, a serem fortes, a não terem comportamentos, então, muito delicados. Enfim, olha todo o erro que nós estamos, né, trazendo na criação de meninos e das meninas também. Porque se nós não estamos mostrando a elas que hoje somos iguais, né, porque obviamente a gente tem ainda essa igualdade, embora reconhecida constitucionalmente e como reconhecidamente dignidade, respeito aos direitos humanos da mulher, mas nós não estamos conseguindo passar isso também para as nossas meninas, que se acham inferiores. Então, de uma certa forma, nós precisamos ter realmente mudanças na nossa sociedade, para que a gente possa fazer com que essas meninas tenham essa ideia de igualdade e os meninos tenham também essa ideia de igualdade, para que ambos se respeitem, né? Nós temos diferenças, obviamente temos diferenças, mas as diferenças não significam que nós devemos ser superiores uns aos outros, né? Então, eu acho que essa tua referência, Alice, foi fundamental. Nós precisamos ter, sim, uma sociedade mais aberta, mais inclusiva, né? E que realmente se preocupe com o futuro de uma nação, né? Que nós estamos hoje realmente deixando ainda muito a desejar, já que nós estamos aí há 32 anos da promulgação da nossa Constituição e ainda não conseguimos fazer com que os princípios de igualdade ali consagrados tenham efetividade na prática. Então, eu acho que nós precisamos, como sociedade, seguir nessa conscientização, educarmos melhor os meninos e as meninas e pensarmos também, nesse momento ainda, no momento de pandemia, em nos auxiliarmos mutuamente, lembrarmos dos canais de denúncia anônima para a violência doméstica, nesse momento ainda muito importantes, né? Temos aqui no Rio Grande do Sul o 190 da Brigada Militar, o 180 que é da rede nacional, ele custa um pouco mais, aqui no Rio Grande do Sul demora a chegar a essa denúncia,
mas o 180 é um canal excelente de esclarecimento para as mulheres que ainda não se identificam bem nessas questões de violência, é muito esclarecedor. E temos também que lembrar, então, aqui novamente do e-mail da CMA, da ouvidoria da CMA, ouvidoriacma@oabrs.org.br, e importante também o telefone de WhatsApp da nossa Polícia Civil, 51 98 444 0606, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Alice, eu quero te agradecer imensamente a honra que nos destes de estar aqui na OAB do Rio Grande do Sul nessa data, com os teus esclarecimentos, com o teu conhecimento indispensáveis no Brasil para que a gente possa mudar esse panorama de violência contra a mulher. Te agradeço imensamente. Um grande beijo e obrigada à OAB também por nos proporcionar este momento aqui no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de fazer um agradecimento também especial à OAB, à Comissão da Mulher Advogada, obrigada Mariana, a Evelyn, que estiveram aqui com a gente, e que bom que esse tema está sendo bem conduzido pela Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, e que bom que esse tema está na ordem do dia, né? E tomara que tenham outros programas, outros podcasts também sobre esse tema, porque a gente já percebeu que temos mais coisas ainda que poderiam ter sido faladas, né, Cláudia, Mariana e Evelyn? Mas muito obrigada, foi uma satisfação, uma alegria muito grande ter estado com vocês. Agradecemos muito pela participação de vocês. O OABcast fica por aqui. Este programa é uma realização do Departamento de Comunicação Social da OAB do Rio Grande do Sul, na apresentação Evelyn Berndt e Mariana Mascarenhas. Até o próximo OABcast. Tchau!